Vamos para a terceira parte, onde é que eu selecionei algumas questões que caíram em vestibulares, Enem, tá? Para a gente ver como é que a gente aplica logaritmos em problemas, tá? Em soluções de alguns problemas. Então, a primeira questão, ela diz o seguinte, tá? Que a altura do tronco de uma árvore, tá? Depois de plantada, tá? Ela cresce de acordo com esse modelo, tá? Então ele vai dar aqui qual é a função, tá? Do crescimento lá na árvore, tá? Que é a HT, aqui a gente pode esse T, tá? Desconsiderado, só para dizer que está em função do T, tá? Então seria H é 1,5, tá? Mais log na base 3 de T mais 1, tá? Onde esse HT, ou H, é o tempo, é a altura, tá? Em metros, e o T é o tempo em anos, ok? E ele diz o seguinte: se uma dessas árvores foi cortada quando seu tronco atingiu 3,5 metros de altura, tá? O tempo em anos transcorrido desde o momento, do momento da plantação até o do corte foi de, aí tem as opções, tá? Então a gente vai trabalhar primeiro na hora de analisar, né, que ferramenta usar. A gente de cara já percebe que a gente vai usar a ferramenta log, né? Até pela palavra log, tá? Então nesse caso vamos analisar aqui o que está sendo pedido, vamos ler primeiro com cuidado, tá? Então, a primeira coisa que a gente percebe é que ele está querendo descobrir o tempo, tá? Ok? Então, o tempo que a gente quer encontrar, então, como aqui nessa função tem a H e tem T, ou seja, a altura e tempo, se eu quero encontrar o tempo, ele tem que fornecer para a gente qual é a altura, tá? Porque não pode ficar com duas incógnitas, tá? Então, esse valor de 3,5, a gente conclui que esse é o HT, lá que a gente vai ter que colocar nessa fórmula aqui, tá? Nessa função. Então, a gente só faz a substituição, tá? Vamos pegar ali 1,5 mais log na base 3 de t mais 1 igual a 3,5, tá? Aqui eu vou fazer, e costumo fazer sempre o seguinte, tá? Para facilitar, como aqui eu falar que H é 1,5 mais log na base 3 de t mais 1 é a mesma coisa que eu falar que 1,5 mais log na base 3 de t mais 1 é igual a H, tá? Então eu prefiro e aconselho a gente reescrever utilizando sempre que o log fique aqui no primeiro membro, tá? Para facilitar a leitura no final, tá? Então, eu só estou invertendo aqui, tá? Então, fica 1,5 mais log na base 3 de t mais 1 igual a 3,5, que é o nosso H que é conhecido ali, tá? O T a gente quer descobrir. Então, nós vamos começar a tratar, tá? Até chegar, tá? Uma forma mínima aqui para a gente poder aplicar, né? Aquela rodadinha, tá? Ou alguma regra que a gente consiga descobrir que é esse T nessa função, tá? Então, para esse caso, o primeiro passo é a gente isolar, tá? Deixar log no membro e quem não tem log no outro membro, tá? Então, vamos passar 1,5 ao segundo membro aqui, tá? Então, fica log na base 3 de t mais 1, 3,5 menos 1,5, né? 3,5 menos 1,5 é 2. Então, fica log na base 3 de t mais 1 igual a 2, tá? Aqui a gente pode fazer o seguinte, descobrir quem é esse t de duas maneiras, tá? Eu vou fazer pela primeira, depois eu faço aqui pela segunda, tá? Para vocês verem depois qual é a melhor para vocês. Então aqui eu costumo fazer pela comparação, tá? Eu sei que eu estou na base 3, e se eu fizer o log na base 3 de 3 ao quadrado, eu consigo 2. Então é aquela propriedade que eu pedi para vocês anotarem lá, tá? 3 com 3, expoente 2, o resultado é 2. Então eu sei que, como eu estou em base 3, o log na base 3 de 3 ao quadrado dá 2, que é o 2 que eu quero atingir aqui, tá? Então eu posso comparar, tá? Como eu tenho log na base 3 de t mais 1 dá 2, e o log na base 3 de 3 ao quadrado também dá 2, é porque esse t mais 1 tem que ser igual a 3 ao quadrado, tá? Então nesse caso fica t mais 1 igual a 3 ao quadrado, que é 9, tá? Então a gente conclui com facilidade aqui que o t é igual a 8, tá? É só passar o 1 para o outro lado, tá? E a gente subtraindo que a gente consegue achar o 8, então é só ver lá, né? Quem eu tenho que somar com 1 para conseguir o 9, né? Nesse caso é o 8, tá? Então seria a letra B, tá? Outra maneira seria a seguinte, utilizar depois que chegou nessa expressão aqui, tá? Que o log na base 3 de t mais 1 igual a 2, a gente, em vez de tratar
por aquele meio, tá? De calcular utilizando aquela propriedade, é a gente fazer aquela rodadinha, tá? Utilizar aqui que o 3 ao quadrado, tá? O 3 elevado ao quadrado tem que ser igual ao t mais 1, tá? Ou seja, 3 elevado ao quadrado tem que ser igual ao t mais 1, que é o logaritmando aqui, tá? Então, nesse caso, a gente escreve o que a gente leu ali, né? Ou seja, o 3 ao quadrado tem que dar t mais 1. Como 3 ao quadrado é 9, tá? Acaba chegando na mesma expressão, né? Está escrito de outra maneira, mas é a mesma expressão, tá? Que o t mais 1 tem que ser 9, aí passa a t para cá, 9 para lá, da forma que você já conhece, tá? Você chega à conclusão que o t é igual a 8, tá? É só ver lá quem eu somo com 1 para conseguir 9, que no caso seria o 8, tá? Em geral, o meu cérebro funciona melhor nesse formato aqui, tá? Em vez de ficar dando essa rodada, tá? E na maioria dos lugares que eu vejo aí, explicam desse formato aqui, tá? Vocês fiquem à vontade para na hora de que for dar o final da coisa, tá? Utilizar essa comparação, tá? Por aquela propriedade, ou então dar a rodadinha ali que vai chegar no mesmo caminho, ok? Vamos lá para a segunda questão. A expectativa de lucro de uma empresa, né, uma pequena empresa, é expressa por essa lei aqui, tá? O lucro, tá? L de T, tá? É 2.000 vezes 1,25 elevado a T, onde esse L é o lucro após T meses, ou seja, L é o lucro e T é o tempo, né? Meses. Aí ele pede dar os dados aí, considerando o log de 4, 0,602, 0,602, o log de 1,25, 0,097, pode-se afirmar assim que o lucro atingirá 8.000 no decorrer do 10º mês, 7º mês, 5º mês, 4º mês, 3º mês. Mesmo a ideia do outro lado, tá? A gente vai começar a substituir valores, tá? Ou seja, vai pegar lá e colocar cada informação no seu lugar, tá? Então, como aqui no caso eu quero encontrar um tempo, ele tem que ser informado no problema qual é o lucro, tá? Quem é o L. Então, esse 8.000 é o nosso L, tá? Então, estou só reescrevendo, tá? Vou escrever isso primeiro e o L depois para deixar a incógnita no primeiro membro, tá? Para facilitar depois no final, ok? Aí acontece uma coisa, nesse tipo de problema, que com essas informações, tá? Por exemplo, log aqui do 4, tá? E depois do 1,25, é porque eu vou ter que utilizar no final, então isso funciona até como se fosse uma ajuda, tá? Uma cola, tá? Que eu consiga, eu sei que eu tenho que depois trabalhar essa expressão que eu consegui aqui, essa equação, e começar a reduzir até que apareça lá o 4 e o 1,25 no problema, tá? Daí que eu vou poder aplicar um logaritmo e conseguir resolver, tá? Então a gente já sabe que a gente vai ter que começar a trabalhar, tá? E arrumar uma forma de simplificar e atingir o 8, o 4, tá? O 25 já está, então a gente tem que agora chegar no 4. Então a gente chega fácil, é só dividir os dois membros aqui por 2.000, tá? Ok? Ou pode, quem quiser também passar o 2.000 aqui para baixo, dividir no que dá no mesmo. Então, dividindo por 2.000, os dois membros, a gente fica lá, posso cortar o zero fora, né? E dividir o 8 pelo 2 fica 4. Então, fica aqui 1,25 elevado a t é igual a 4. Okay? Então, já consegui meio caminho, tá? Ou seja, já tenho 4 e já tenho 1,25. Então, já posso agora começar a pensar em aplicar alguma das propriedades lá do logaritmo, tá? Para esse caso em que eu tenho é a base, tá? E aqui o logaritmo, eu quero encontrar o tempo, quero encontrar o valor do expoente aqui, a gente vai ter, em geral, tá? Quase que uma coisa viciada, sempre o mesmo tipo de formato, tá? A gente vai fazer o quê? Vai aplicar log nos dois membros, tá? Que é usar aquela propriedade que eu posso colocar log nos dois membros, tá? E depois trabalhar no logaritmo. Então a gente começa pensando nisso, tá? Está elevado a um expoente, eu quero achar o expoente, log nos dois. Começa pensando por aí, tá? Então, apliquei log no primeiro membro e no segundo, ficou log de 1,25 elevado a t igual a log de 4. Tá? Agora eu vou aplicar mais uma outra propriedade, que quando eu tenho o expoente t, tá? O expoente aqui, eu tenho que passar esse expoente multiplicando. Então, eu jogo o t para frente aqui, tá? Fica
que o t multiplicando o log de 1,25 tem que ser igual ao log de 4. Tá? Ou seja, como se fosse aquele esquema de 2x igual a um valor, e eu passo depois o valor para lá para isolar o x. Tá? Então, nesse caso, como eu quero encontrar o t vai ser o log de 4, e esse log de 1,25 que está multiplicando aqui o t passa a dividir. Tá? Então vai ter sempre esse mesmo caminho aqui, tá? Ou seja, a maioria dos casos, tá? Joga log nos dois, passa o t para frente, depois divide pelo valor que está multiplicando o t aqui, tá? Vai ficar sempre esse caminho. Então, depois que eu fiz isso, eu já vou agora buscar os valores, tá? No enunciado lá, tá? Eu sei o log de 4, que é esse valor de 0,602, e o de 1,25 também sei. Então, eu posso substituir e descobrir quanto que vale, tá? Então, é só a gente fazer que é 0,602, vamos dividir pelo 0,97, aí dividindo lá, para o instantinho no rascunho, né? Vai ficar 6, multiplicou ali, vai sobrar 20, né? Coloca o 0, tá? Fica 2 vezes 97, fica 6,2, e daí fica 6,2 e continua, mas já é suficiente para a gente aqui, tá? A gente consegue achar um tempo de aproximadamente 6,2, tá? Ok? 6,2, um quebradinho aqui. Aí isso aqui já vai estar no decorrer do 7º mês, tá? Letra B, ok? Aqui no caso, só para ficar claro, tá? A gente tem que observar o seguinte, tá? Que quando a contagem ali começa quando o tempo é zero, tá? Porque t sendo zero aqui, 1,25 elevado a zero dá 1, ok? Então começa com 1 vezes 2.000, que 2.000 é ali o valor, tipo o capital inicial, né? Então só vamos multiplicar por 1,25 quando aqui for 1 e tiver passado um mês, tá? Então nesse caso a gente tem lá que se o tempo está entre 0 e 1, a gente está ainda com um mês corrente, tá? Ou seja, o decorrer do primeiro mês. Tá? Se o tempo for de 1 até 2, já estamos no decorrer do segundo mês. Tá? Se o tempo for de 2 até 3, já está no decorrer do terceiro mês. Tá? E seguindo o raciocínio, a gente conclui lá que entre 6, tá? E 7, ou seja, o tempo entre 6 e 7, está correndo, tá? Ainda o 7º mês. Tá? Por isso que o 7º mês aqui está no decorrer do 7º mês, esse 6,2 aqui. Ok? Terceira questão, vamos ver lá, o montante gerado por um investimento a juros compostos é dado por essa fórmula aqui. M é igual a C vezes 1 mais I elevado a N, onde M é o montante, tá? O C é o capital, ou seja, o valor aplicado, o I é a taxa percentual, 2%, 3%, tá? O valor percentual da taxa, e N é o tempo ou o número de aplicações, tá? O tempo que ficou aplicado, aquele investimento ali. Tá? Ele calcule o tempo necessário para que o investimento de R$ 2.000, aplicado à taxa composta de 20% ao ano, a taxa composta é porque é juro composto, tá? Gere um montante de R$ 5.000. Aí tem ali os dados, log de 1,2, 0,08, log de 2, 0,30, log de 5, 0,70. Ok? Então a gente vai fazer o quê? Vamos pegar a fórmula, tá? E vamos colocar cada valor no seu lugar ali, né? A gente tem lá pelo enunciado que eu quero gerar um montante de 5.000. Então o nosso M vai ser 5.000. Né? O investimento, o capital, né, o valor aplicado é de 2.000. Então o C vai ser 2.000 na fórmula ali. Né? O I, que é a taxa, é 20%. Tá? É o valor que está acompanhado ali do símbolo de porcento. Tá? Então 20% equivale a 20 divididos por 100, que é 0,2. Vai ter que escrever nesse formato aqui, ok? E eu quero encontrar quem é esse N, que é o T. Poderia ser M igual a C vezes 1 mais I elevado a T. A letra aqui é irrelevante, tá? O importante é que é uma incógnita que tem que ser descoberta, tem que ser encontrada. Então a gente vai colocar ali os valores, tá? Então eu tenho lá aqui o capital, que é 2.000, tá? Vezes 1 mais I elevado a N, tem que dar 5.000, tá?
ok? E já fiz aquele esquema que eu propus ali, tá? De colocar reescrever, colocando a incógnita no primeiro membro, para facilitar, ok? Então, 2000 é 1 mais i, que é 0,2, elevado a n, tem que dar 5.000, que é o montante, ok? Aí a gente já viu ali que, como eu sei o log de 2 e o de 5 e o de 1,2, a gente vai manipular isso aqui até aparecer esses números aqui, tá? Daí que a gente vai poder aplicar o log. Então, 1,2 já apareceu aqui, tá? Que é o 1 mais 0,2. Então, 1 já usei. Tem que agora fazer aparecer nisso aqui, tá? O 2 e o 5. Aí fica mole, né? Se eu tirar aqui, por exemplo, zeros, fica aqui 2 vezes 1,2 elevado a n dá 5. Eu posso passar o 2 dividindo, tá? Fica aqui 1,2 elevado a n, fica 5 sobre 2. Então já apareceu os caras que eu precisava aqui, tá? 1,2, o 2 e o 5. 1,2, o 2 e o 5. Pronto, já estou no caminho certo. Tá? Agora a gente vai fazer aquela mesma pegada. Eu quero encontrar o n aqui, mesma coisa que a gente fez no anterior, tá? Aquela parece uma receita, tá? Aplica log nos dois membros, tá? Aplica log de 1,2 elevado a n ao log de 5 sobre 2. Primeiro passo. Segundo passo, joga o n para frente aqui, tá? Agora aqui do lado direito, tá? Como aqui tem o log de 5 sobre 2, a gente vai ter que pegar mais uma propriedade, aquela propriedade da divisão. Tá? Então nós vamos trabalhar de duas maneiras. Primeiro vamos passar o n para frente aqui, para resolver esse primeiro membro. Tá? Então vai ficar n vezes o log de 1,2. E o segundo membro, tá? Fica o log de 5 menos o log de 2. Já que aqui é uma divisão, a gente converte em subtração. Então veja que aquelas regras, tá? A gente vai utilizar na hora, dependendo do problema, a gente vai utilizar uma ou duas ou três delas. Tá? Okay? Então nesse caso ali, como eu quero encontrar o n, esse 1,2 tem que passar dividindo. Então, a gente vai ficar que o n vai ser o log de 5 mais menos o log de 2, que é o segundo membro aqui, e esse log de 1,2 cai dividindo aqui. Agora que eu já tenho como encontrar o n, vamos só substituir os valores que a gente conhece lá no enunciado. Tá? O log de 5 tá? É 0,70, menos o log de 2, que é 0,30, e vamos dividir pelo log de 1,2, que é 0,08. Tá? Resolvendo aqui, fica 0,70 menos 0,30, fica 0,40. Né? Então, vamos dividir 0,40 por 0,08. Aqui a gente pode, para facilitar, multiplicar por 100 por 100, que são andadas duas casas em cada um. Então, a gente resolve ficando 40 tá? Por 8. Tá? Andou duas casas, vira 40, andou duas casas, vira 8, que sai desse caráter decimal e fica trabalhando com número sem ser decimal aqui, tá? Então é só dividir 40 por 8, dá 5, então é 5 anos que é o tempo que fica aplicado para eu conseguir gerar um montante de 5.000 sobre uma aplicação de 2.000, essa taxa pedida ali, ok? Quarta questão, tá? Um paciente ingere um determinado medicamento que entra na corrente sanguínea, passa pelo fígado e pelos rins. Em seguida, é metabolizada e eliminada a uma taxa que é proporcional à quantidade presente no corpo. Se o paciente sofre uma superdosagem de um determinado medicamento, cujo princípio ativo é de 500 miligramas, então vamos anotar essa informação, tá? 500, já está aqui. A quantidade Q do princípio ativo que continuará no organismo após T horas, então a gente tem Q e T, tá? Da ingestão é dada pela seguinte expressão. Tá? Q, que é a quantidade, é 500 vezes 0,6 elevado a T. Aí a gente quer saber o quê? Qual é o tempo necessário para que a quantidade da droga presente no organismo seja reduzida a 50 miligramas. Tá? Quer saber qual é esse tempo aproximado. Informações. Log de 0,6 é menos 0,22 e o log de 10 é 1. Tá? Então a gente vai precisar reduzir até cair nesses dois aqui. Tá? Então vamos observar, primeiro que aqui o enunciado, nossa meta, né, é descobrir quem é o T na forma. Né? Então se eu quero descobrir quem é o T, eu tenho que saber quem é esse Q aqui. Tá? E é claro que esse Q vai ser o 50 aqui. Okay?
Então é só a gente fazer a substituição para ficar somente um valor desconhecido. Tá? Então vamos botar ali que 500 vezes 0,6 elevado a t é igual a 50. Tá? Mesma coisa, tá? Só que eu estou só passando um para lá e o outro para cá. Ok? Então ficou 500 vezes 0,6 elevado a t dá 50. Agora a gente tem que começar a trabalhar, né? Então, isolar o termo que está elevado ao expoente aqui. Então, o primeiro passo é passar o 500 para o segundo membro lá para dividir, né? Então, a gente vai ficar aqui 0,6 elevado a t tem que dar 50 dividido por 500, ou seja, o 500 passa dividindo. Tá? Aqui dá para a gente dar uma simplificada, tá? E falar que dá para dividir por 50 e por 50, fica 1 para 10, tá? Bem fácil. É só cortar 0 com 0 e depois fica 5 e 50, né? Que 5 vezes 10 é 50, então fica 1 para 10 aqui, tá? Então, nesse caso ali, a gente fica com 0,6t é igual a 1 décimo. Chegou nesse estágio, eu tenho aqui um valor elevado a um expoente no segundo membro um outro valor, está na hora de começar a pensar em aplicar o log, né? Como a gente fez nos anteriores. Então, vamos ficar com o log de 0,6 elevado a t é igual ao log de 1 décimo. Tá? Aqui, no primeiro membro, aquela propriedade que t passa multiplicando. Tá? E no segundo membro, eu posso aqui aplicar aquela propriedade lá do colog, né? Ou seja, eu posso falar que isso aqui é menos, tá? O log de 10. Ou seja, passo 10 para cima e jogo o sinal de menos aqui. Então fica aqui t multiplicando o log de 0,6 é igual a menos o log de 10. Esse log passa dividindo. Então fica o tempo é menos o log de 10 divididos pelo log do 0,6. A gente tem os dados ali, é só fazer a substituição, tá? Ou seja, vai ser menos 1, que é o log de 10, tá? Dividido por menos 0,22, que é o log de 0,6. Tá? Dividindo agora o menos 1 por menos 0,22, fazendo uma operação, tá? A gente vai conseguir 4,5 aproximadamente. Tá? Então, letra C aqui. Tá? Questão 5, uma questão que caiu no Enem, tá? Envolvendo o terremoto. Tá? Então, para esse tipo de questão, tá? O que eu aconselho vocês, tá? Que é bastante aconselhado, quando tem texto, tá? Quando tem uma história, tá? Em cima ali, a gente vai usar só os dados numéricos, tá? E o Enem costuma, para contexto, né? Colocar ali uma história, tá? Uma informação, tá? Que é muito bom, muito útil, mas não é tão relevante ao nosso problema. Tá? Então é bom a gente fazer o seguinte, para atacar esse tipo de exercício, tá? De texto, tá? Lendo primeiro a pergunta, para a gente poder depois ir no texto e começar a repensar o que tem. Tá? Então aqui ele pede ali, ó, mostrando que é possível determinar a medida, né, por meio de conhecimentos matemáticos, qual foi o momento sísmico M0 no terremoto de Kobe. Ou seja, ele quer encontrar quem é o nosso M0. Então, esse é o nossa meta aqui. Né? Então, a gente vai ver lá que ele vai contar a história, tá? De como é que surgiu, qual é a escala, etc. Tal, comparar com a Richter. Né? E chega a essa fórmula aqui, tá? MW é menos 10,7 mais 2 terços log na base 10 de M0. Tá? Observa aqui que, nesse caso, eles escreveram o 10 aqui, tá? Okay? Poderiam ter deixado sem o 10, tá? Onde aí ele, dá dessa fórmula, tá? A gente tem o que? Para descobrir, analisando a fórmula, para descobrir quem é o M0, que é a nossa meta, a gente tem que saber quem é esse MW. A gente vai ler ali, tá? O terremoto de Kobe aconteceu lá no data tal, etc. e tal, a magnitude MW 7,3. Então, isso aqui é o nosso MW ali, tá? Então, continuando ali, vamos fazer o quê? Vamos pegar essa fórmula e vamos substituir o valor que a gente conhece, que é o 7,3, para a gente poder partir para descobrir quem é o M0. Ok? Então, vamos colocar lá aqui menos 10,7 mais 2 terços log na 10 de M0 igual a 7,3. Tá? Então, só peguei esse M e joguei para o segundo membro para ficar com o log no primeiro membro. Aqui, tá?
só um artifício de segurança. Agora vamos começar a trabalhar essa equação, tá? Então, o primeiro passo é procurar deixar log no primeiro membro, quem não tem log no segundo membro. Né? Então, vamos passar esse menos 10,7 lá para o segundo membro. Fica 2/3, log na base 10 de 0 é igual a 7,3 mais 10,7, que somando aqui a gente consegue 18. Tá? Então fica 2/3, log na 10 de M0 igual a 18. Aqui a gente pode fazer algumas maneiras distintas, tá? Mas eu vou fazer da seguinte maneira. Multiplicar aqui meios extremos, tá? E vai ficar aqui 2, log na base 10 de M0 é igual a 54, que é o 3 vezes o 18, tá? Isso é 2 vezes 1 e 18 vezes 3 aqui, tá? Para subir com 3 no denominador aqui. Como aqui tem duas vezes o log, aqui tem o 54, posso dividir os dois membros aqui por 2, tá? Ou seja, passar o 2 dividindo aqui, tá? Então fica o log na base 10 de M0 é 27, que é o 54 divididos pelo 2 aqui, tá? A gente chegou aqui que log na base 10 de M0 dá 27, tá? Eu vou fazer da forma que eu falei para vocês que eu prefiro, tá? Que é fazer o seguinte, como eu estou em base 10, tá? Então eu vou trabalhar em deixar aqui base igual ao valor aritmando, e eu sei que o log na base 10 de 10 elevado a 27 dá os 27 que eu quero atingir aqui, tá? Então, log na base 10 de 10 a 27 é 27 e log na base 10 de M0 é 27. Então, é claro que como os dois valem 27, esses dois valores têm que ser iguais, tá? Então, aqui a gente já conclui que esse M0 tem que ser igual a 10 a 27, ou seja, a letra E, tá? É claro que quem quiser pode pegar aqui também, nesse log na base 10 de M0 é igual a 10 a 27, e dá aquela rodada, tá? 10 elevado a 27 é igual a M0, ou seja, M0 é igual a 10 elevado a 27, tá? É que eu funciono melhor desse forma, mas sinto-se à vontade de utilizar outra maneira, tá? Questão 6. Essa questão é do Enem, tá? É recente. Para realizar a viagem dos sonhos, uma pessoa precisa, vamos dar uma olhada aqui primeiro, o seguinte, vamos ler aqui o enunciado no final, tá? De acordo com a fórmula, o menor número de parcelas, tá? Cujos valores não comprometem, é quanto? Então ele está querendo descobrir quem é o N, tá? Nessa fórmula, ok? Então, vamos analisar agora o enunciado ali. Como aqui eu tenho P e tenho N, eu quero descobrir o N, ele tem que ser informado no problema quem é o nosso P, tá? Então, o nosso P é o 400 ali, certo? Então, eu quero descobrir quem é esse valor desse N, sabendo que o P é 400, tá? Só que aqui no caso, como estou falando em máximo, tá? A mensalidade máxima, esse P ele tem que ser menor ou igual a essa expressão aqui, tá? Ok? Poderia fazer igual também, depois só pensar no final, mas nada mesmo, tá? Vou fazer pelo que manda a lógica, tá? Então tem as informações aqui do log de 1,3, tá? Então vamos arrumar essa bagunça aqui, que isso atrapalha um pouco também esse formato deles, tá? Utilize 0,05 para aproximação de log de 1,03. O log de 1,03 é 0,05, 2602 para 400, então log de 400 é 2602, e esse valor para o de 335, então log de 335 é 2.525, então arrumei essa bagunça aqui, que é ruim de ler isso aqui. Bom, seguindo, vamos colocar na expressão, substituir o valor de 400, a gente ficar só com N, que é o nosso valor que a gente quer calcular, né, que a gente quer encontrar. Aqui no caso, como o P é menor do que essa expressão, então essa expressão tem que ser obviamente maior do que o P, né? Então vou colocar aqui que a expressão 5.000 mais 1,03 elevado a N vezes 0,013 divididos por 1,013 elevado a N menos 1 tem que ser maior ou igual a 400, tá? De novo, posso deixar o igual aqui, ok? Tá? Bom, agora a gente vai fazer o que? Vamos pensar
que como eu tenho aqui informações de 1,03, 400 e 335, eu tenho que começar a trabalhar isso aqui, tá? Me virar até conseguir esses valores aqui no final, tá? Então, tem que aparecer no finalzinho 400, 335 e 1,03. Sendo que 1,03 já está. Vou correr atrás desses dois caras aqui, tá? Então vamos começar a trabalhar da seguinte maneira, tá? Aqui multiplicando aqui o 5.000 pelo 0,13, tá? A gente pode fazer lá 5.000 vezes 13 dividido por 1.000, que é 0,13, cortou 0 por 0 e 1.000 por 1.000, né? Ficou 5 vezes 13, que é uma continha fácil de fazer, a gente consegue achar que é 65. Então, quando eu multiplicar 5 por 0,013, dá 65. Então, vamos já multiplicar agora meios extremos aqui, tá? Ou seja, esse valor, tá? Vezes 1, que é aqui embaixo, o denominador, é igual ao 400 vezes o 1,03 elevado a n menos 1. E já vamos colocar de uma vez esse resultado, tá? 5.000 vezes 0,13 aqui, tá? 0,013. Então ficaria 400 multiplicando 1,013 elevado a n menos 1 maior ou igual a 65, que é o resultado aqui, que a gente já viu ali, multiplicando 1,013. Ok? Então vamos começar agora a trabalhar aqui, né, essa equação, eliminando aqui o parênteses primeiro, tá? Fazendo distributivo. Vai ficar 400 multiplicando 1,013 elevado a n menos 400 vezes 1 que é 400, tem que ser maior ou igual a 65 vezes 1,03 elevado a n. A gente já tem o 400, né? A gente está agora à busca do 335 aqui. Agora vamos fazer o quê? Quando a gente quer descobrir o expoente, a gente vai ter que trabalhar aqui no primeiro membro. A gente deixa quem tem expoente e no segundo membro quem não vai ter, né? Ok? Então vamos isolar isso aqui, tá? 400 vezes 1,03 elevado a n, esse 65 vezes 1,03 elevado a n passa primeiro membro, troca o sinal, passa a ser menos, tá? E maior ou igual, esse menos 400 passa para o segundo membro, vira mais aqui, tá? Agora olha a mágica. Se eu fizer 400 tirar 65, dá lá o meu 335. Então vamos lá, me ajuda pra caramba nisso, tá? Então fica 335 vezes 1,013 elevado a n maior ou igual a 400, tá? Aqui é como se fosse, por exemplo, 400x, tá? Menos 65x, que a gente subtrai e repete o x, tá? A gente faz essa operação, tá? Opera aqui o 400 com 65 e repete aqui esse valor, tá? Agora a gente vai fazer o quê? Continuando, a gente vai procurar chegar àquela forma, tá? Que fique apenas no primeiro membro, apenas uma base, tá? Que tem um expoente, e no segundo membro aquele que não tem, né? Então vamos passar esse 335 lá para o segundo membro. Então fica 1,013 elevado a n maior ou igual a 400 por 335. Daí para frente eu quero calcular o n, adivinha o que tem que fazer? Log nos dois, tá? Sempre essa pegadinha, tá? Então aplicando ali log nos dois membros, a gente fica que log de 1,013 a n é maior ou igual ao log de 400 sobre 335. Tá? Então, agora, no primeiro membro, a propriedade da potência, né? O n passa multiplicando. E no segundo membro, a propriedade do quociente. Tá? Subtrai os logs aqui. Tá? Então, a gente vai ficar aqui o n multiplicando 1,03. Tá? Tem que ser maior ou igual, tá? Ao log de 400 menos o log de 35. Tá? O n passou multiplicando, e aqui, como é divisão, eu converti na subtração de dois logaritmos aqui. Tá? Como eu quero encontrar o n, falta agora fazer o quê? Fazer que o n tem que ser o log de 400, né? Menos o log de 335, dividido pelo log de 1,013. Né? Fazendo na operação do log de 400 menos o log de 335,
Só subtrair aqui, tá? Fazer 2.602 menos 2.525, a gente vai encontrar 0,077, tá? E o de 1,013 já está informado que é 0,05, tá? Então, nesse caso, a gente vai ficar com 77 dividido por 5, tá? Porque eu posso aqui fazer vezes 1.000 e vezes 1.000, tá? Para facilitar. A gente vai encontrar que esse n dá lá, tem que ser maior ou igual a 15,4, tá? Como a gente está falando em um número, né, natural, porque o número de prestações tem que ser um número natural, 1, ou 2 ou 3, não existe parcela e meia, né? Então, nesse caso, o n tem que ser 16, tá? Lembrarei aqui, tá? Ok? Seria isso no momento. Falta agora mais duas partes. Na próxima que a gente vai ver gráficos e depois logaritmo natural, tá? Daí para lá é mais rápido. Um abraço a todos aí, tudo bom.